A paz do Senhor a todos. E hoje vamos estar falando de um tema a qual é identificando uma boa liderança. E o texto ao qual vamos estar utilizando se encontra na carta segundo escrita aos Hebreus, seu capítulo 13 e no verso 5, que diz: sejam a vossa vida isenta de ganância, e contentai-vos com o que tendes, porque ele mesmo disse: nunca te deixarei, jamais te desampararei. Primeiro exemplo que eu quero te dar a todo aquele que você conhece como um bom líder: ele vai se isentar da ganância. E para se contentar com a ganância, ele vai ter que se contentar com aquilo que tem. Assim que o texto explica. Por que ele vai se contentar? Porque ele tem uma promessa. Aquele que disse que nunca me deixará, nunca te deixará e nunca te desamparará. Então, um bom líder, ele vai ter essa certeza que por mais que ele necessite, ele jamais vai andar com a ganância e vai se contentar com o que temos. No versículo 6, diz que desse modo, com plena confiança, digamos: o Senhor é quem me ajuda, não temerei que possa me fazer o homem. Esse texto vai falar de uma confiança plena, de uma certeza completa, que independente daquilo que as pessoas achem ou do que digam, você tem que ter a certeza que nada o homem pode te fazer, porque o Senhor é o meu e é o teu ajudador. No verso 7, vai nos dizer: para nos lembrai-vos dos vossos líderes, que vos pregaram a palavra de Deus, observando-lhe atentamente o resultado da vida, imitai-lhes a fé. Quando o texto manda que a gente lembre dos nossos líderes, que também fala de um plural, não é apenas um, mas vários, o texto manda para que nós observamos, além do resultado da vida dele, mas esses líderes são aqueles que nos apresentam a palavra de Deus. Não é somente ter um título, porque os frutos vão ter que condizer com aquilo que você diz que é. Se você era um líder que prega a fé, você terá que apregoar a palavra de Deus. Esses tais líderes temos que imitar a fé e também a forma que vivem. No verso 8, a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O texto vai nos dizer que independente da era, independente do século, a vontade dele ainda permanece a mesma. O projeto a qual foi entregado na cruz continua no mesmo objetivo. Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Então não adianta, mudou-se o século, mudou a era, mas Cristo não mudou. Verso 9, o texto vai nos trazer um alerta para que nós não vos deixais ou deixeis levar por doutrinas diversas e estranhas
pois é bom que o coração seja fortificado pela graça, e não por alimentos que não trouxeram benefício algum aos que se preocupam com eles. Quer se alimentar de verdade? Se alimente com a palavra. A maior revelação, a maior prosperidade que você pode ter na tua vida se encontra dentro das Escrituras. Para quê? Para que você não venha cair em alimentos que não sacia a sua vontade, mas que incha o seu desejo. Assim como Jesus disse, aquele que bebe da sua água, ele para de tornar a ter sede, mas ele dá um salto da vida, da morte para a vida. O verso 10 vai dizer também que eu e você, nós já temos um altar, sendo que deste altar, do qual os que servem no tabernáculo não têm direito de comer. Ou seja, esse sacerdote a qual nós fazemos seguimentos é um sacerdócio de servir. Jesus, na sua reunião, na sua ceia, os discípulos, eles questionavam sobre a morte de Cristo, quem seria o maior? Ele disse, o maior dentre vós tem que ser aquele que serve. Então, se você está usufruindo desse altar que é Cristo, e você está usufruindo, está na hora de mudar as suas atitudes. Porque o mestre disse, o maior é o que serve. E esses que servem não têm direito de comer. É a própria palavra que está dizendo. O verso 11. Para você que vive acomodado dentro das quatro paredes, achando que lá é o lugar da salvação, o verso 11 diz, porque os corpos dos animais, cujo sangue é trazido pelo sumo sacerdote, para dentro do lugar santíssimo, como oferta pelo pecado, são queimados fora do acampamento. Então, você que está na área de conforto, você tem uma ordenança maior do que a sua ordenança terrena. O texto no verso 12, ele vai dizer que por isso, para santificar o povo, por meio do seu sangue, Jesus também sofreu fora da porta da cidade. Você que anda acomodado, deixa eu te falar uma coisa. A palavra igreja, como você já deve ter ouvido, vem de eclésia, chamados para fora. É sobre isso que Hebreus está falando, no verso 12. E no 13, ele vai nos trazer uma ordenança. O texto ordena para que saímos, pois, até ele quem? Cristo, fora do acampamento, levando a afronta que ele sofreu. Na sua Bíblia talvez vai se encontrar uma outra palavra, mas quer dizer que o seu vitupério, a sua vergonha ou a afronta que foram feitas para com Cristo, o sacrifício que ele te pede era para que eu e você saiamos fora da porta a ele, porque ele está fora, ele não está dentro, assim como diz o texto. Pois aqui nós não temos cidade permanente, mas buscamos a que virá. Você que acha que ele virá buscar a igreja terrena,
está enganado. Porque a Bíblia diz, nas cartas de Paulo, que se nós esperarmos Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis. Verso 14, 15. Assim, por intermédio dele, ofereçamos sempre a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que declara publicamente o seu nome. Outra coisa, o verso 15 vai nos trazer uma reflexão sobre a verdadeira confissão de fé. A Bíblia diz: com o coração se crê, mas é com a boca que se confessa diante do homem. Então, quando você crê no seu coração no Senhor Jesus, você crê e você mostra para Ele. Só que a outra declaração é a que você confessa publicamente o seu nome diante dos homens. Então aqui nós temos alguns aprendizados sobre uma boa liderança. Aquele que não anda com cobiça, aquele que se contenta com o que tem, aquele que ensina a palavra de Deus, aquele que sai fora das portas para confessar o seu nome. O verso 16 vai nos trazer um pedido para que nós não nos esquecemos de fazer o bem e de repartir com os outros, porque Deus se agrada de tais sacrifícios. E por último, o verso 17. Obedecei aos vossos líderes. Quais líderes? Aqueles que vos falaram a palavra de Deus. Aqueles que não andaram com ambição. Aqueles que não andaram com avareza. Como? Se contentando com aquilo que tem. Porque o Senhor é o meu, é o seu, é o nosso ajudador. Sendo-lhes submisso, pois eles estão cuidando de vós. Como? Não é que vão, mas é como quem há de prestar contas, para que o faça com alegria, não sendo escravo, não sendo obrigado, mas e nem gemendo, pois isso não vos seria útil. Por último, não faça nada para agradar a um líder. Faça aquilo que Deus colocou no seu coração para fazer a sua vontade. Se você fazer a vontade de Deus, um bom líder vai se agradar das suas atitudes. Por quê? Porque vai estar servindo a Deus e não aos homens. E desde já eu quero deixar essa mensagem para o seu dia. Que você tenha um dia mais que abençoado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe.